Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva fascinante sobre algo que todo mundo sente. Por que a gente precisa tanto um do outro? Vamos explorar como a vida em sociedade e os laços de família não são só costumes, mas algo que faz parte da nossa natureza mais profunda. Para começar, vamos pensar um pouquinho. Por que será que a solidão incomoda tanto? Parece uma coisa errada. E o que explica a intensidade e, às vezes, a dificuldade enorme que existe nas nossas relações familiares? As respostas, segundo a visão que a gente vai analisar, estão em leis bem profundas que guiam o nosso progresso. Beleza, vamos entrar nesse assunto. A primeira grande ideia é que viver em sociedade não é bem uma escolha. É mais como uma lei fundamental da natureza, sabe? Uma condição essencial para o nosso desenvolvimento. No centro de tudo isso está o que chamam de lei do progresso. A ideia é bem direta. A gente foi feito para evoluir, para se tornar melhor. E o ponto-chave é que essa jornada de progresso é simplesmente impossível de se fazer sozinho. E a lógica por trás disso é fascinante, olha só. Ninguém, absolutamente ninguém, tem todos os talentos. Cada pessoa tem seus pontos fortes e fracos. É justamente na união com os outros que as nossas habilidades se somam, se completam. Essa colaboração não só garante o bem-estar de todo mundo, como é o verdadeiro motor do progresso coletivo. Até a nossa capacidade de falar, de se comunicar, é vista como uma ferramenta que recebemos especificamente para vivermos em relação. Ok, então, se viver junto é a regra, qual é a exceção? O isolamento. E segundo essa análise, as consequências de se afastar dos outros são bem sérias. Não é só sobre se sentir só, é sobre um adoecimento real da alma. Esse quadro aqui deixa o contraste bem claro. De um lado, a vida em sociedade leva a gente para o progresso, para o bem-estar, para a ajuda mútua. Do outro, o isolamento social faz o oposto. Ele embrutece, ou seja, torna a gente mais rude, mais bruto e estiola, uma palavra forte que significa que a gente definha, murcha por dentro. O isolamento é visto como uma fuga de responsabilidades e até uma agressão à lei natural que nos manda progredir em conjunto. E essa citação resume tudo de um jeito muito poderoso. No insulamento, o homem se embrutece e estiola. É uma imagem forte, né? Mostra bem a decadência pessoal, espiritual, que acontece quando a gente se separa da comunidade. Então, se a sociedade é tão importante assim, qual o propósito maior dela? A fonte que a gente estuda traz uma metáfora linda. A vida na Terra é como uma grande escola feita sob medida para o nosso aperfeiçoamento. E toda escola tem um currículo, certo? Aqui o nosso currículo da vida teria 3 pilares. O trabalho, que ensina a gente a construir e colaborar. O estudo, que expande nossa mente. E até mesmo o sofrimento, que nos desafia, nos fortalece. E todas essas são lições que a gente aprende muito melhor junto. E aqui vem uma ideia que pode mudar tudo. Quem são os nossos colegas de classe nessa escola da vida? Todo mundo que está ao nosso redor. A perspectiva é que até as pessoas mais difíceis, aquelas relações que são um desafio, são, na verdade, as nossas maiores oportunidades de aprendizado. São chances de ouro para praticar paciência, o perdão e, no fim das contas, o bem. Agora, vamos afunilar um pouco, saindo do conceito grande de sociedade e chegando no seu núcleo principal, a família. O material não descreve a família só como uma estrutura social, mas como uma instituição divina com um propósito bem específico. Então, a grande sacada é que a família funciona como um laboratório intensivo para o amor. É ali que os laços sociais ficam mais apertados e é onde a gente recebe a lição mais fundamental de todas: aprender a amar os outros como se fossem nossos irmãos de verdade, superando o nosso egoísmo. E é aqui que a conversa fica ainda mais interessante. A perspectiva que estamos analisando apresenta um conceito bem único: a ideia de que não existe só um tipo de família. Existem dois. Exatamente. Dois tipos fundamentais de laços de família, e a diferença entre eles é a chave para a gente entender muita coisa do que a gente vive no dia a dia. Vamos olhar essa tabela com calma. De um lado, as famílias por laços corporais, aquelas baseadas no sangue. Elas são descritas como frágeis, destinadas a se dissolver com o tempo. Do outro lado, as famílias por laços espirituais. Essas sim são duráveis. O fundamento delas é a afinidade, a simpatia, a sintonia de ideias. E são esses laços que se fortalecem e continuam existindo muito além desta vida. E essa citação é o coração da ideia. Os laços de verdade, aqueles que importam e que duram, não são os do sangue, e sim os do espírito.
Isso ajuda a gente a entender por que às vezes existe uma conexão mais forte com um amigo do que com um parente, por exemplo. Para a gente ir finalizando, vamos juntar todas essas peças. A vida em sociedade, a família, os diferentes tipos de laços, tudo isso faz parte de uma jornada contínua de crescimento, de transformação. A nossa família aqui na Terra é vista então como uma espécie de filtro. É o palco onde as nossas famílias espirituais se reencontram. E o que isso quer dizer? Que dentro de uma mesma casa podem conviver afetos e desafetos, amigos de outras vidas e antigos adversários. Todo mundo reunido para fazer os ajustes necessários, para resolver o que ficou pendente e para progredir junto. É uma ideia bem profunda, não é? E para quem olha o mundo hoje e se preocupa com o futuro da família, essa visão traz uma mensagem otimista. As mudanças todas que a gente vê não são um sinal de que a família está acabando, mas de que ela está se transformando, ela está se adaptando, mas a sua função de alicerce da sociedade continua sendo essencial. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Olhando além dos laços de sangue, quem são aquelas pessoas com quem se compartilha uma sintonia de alma, uma verdadeira comunhão de ideias e de afeto? Quem são os verdadeiros membros de uma família espiritual? Pensar nisso pode iluminar muita coisa na nossa vida. Obrigada por acompanhar essa análise com a gente.